Olá amigo, você é muito bem-vindo ao canal Embaixadores. No vídeo de hoje nós queremos continuar a análise que estamos fazendo sobre o livro que foi lançado pelo Fórum Econômico Mundial chamado The Great Reset. Estamos analisando esse livro porque ele contém muitas informações interessantes e importantes que podem nos ajudar a compreender como se desencadeará o cumprimento dos eventos finais que estão profetizados na Palavra de Deus. Se você ainda não assistiu nossos vídeos anteriores, você pode clicar no card aqui em cima para você ter acesso a esse material, tudo bem? Vamos então aqui para nós acompanharmos a continuação da análise que estamos fazendo. No nosso último vídeo, nós terminamos falando sobre a questão do vácuo da governança global, certo? Quem poderia assumir esse papel, quem teria a prerrogativa de assumir isso e a necessidade disso conforme tem enxergado o Fórum Econômico Mundial. Então eles falam aqui, olha, o estresse estrutural ocorre inevitavelmente quando uma potência em ascensão como a China rivaliza com uma potência dominante como os Estados Unidos. Esse confronto será fonte de confusão, desordem e incerteza global nos próximos anos. Ou seja, nós precisamos de um líder para resolver esse problema aí, certo? Aí eles falam dos Estados Unidos, o seu progressivo desligamento do cenário internacional tende a aumentar a volatilidade internacional. Ou seja, a hegemonia americana, ela dá estabilidade para o mundo. Não queremos que isso aconteça, é o que eles estão dizendo. Seguem dizendo que o século XXI provavelmente será uma era desprovida de hegemonia absoluta. Interessante, não é? E dizem mais, se nenhum poder puder impor a ordem, nosso mundo sofrerá com um déficit de ordem global. Ou seja, no fundo eles precisam que alguém imponha a ordem. Só que o conflito entre os Estados Unidos e China não está fácil de imaginar que algum deles assuma esse papel, certo? Falando aqui sobre a crise, eles falam a magnitude e a consequência do choque que ela infligiu são tais que nenhum cenário extremo pode ser retirado da mesa. Nem mesmo a implosão de alguns estados, desmoronamento da União Europeia, um colapso entre China e os Estados Unidos. Ou seja, eles não dizem que isso aqui é impossível de acontecer, certo? Por isso eles falam, precisamos de um líder global. Muito bem. Aqui embaixo eles vão falar sobre a questão da globalização e do nacionalismo. Vocês sabem que o mundo nos últimos anos caminhou muito para chegar nesse sistema globalizado, interconectado que ele está vivendo hoje, certo? Mas agora, diante da pandemia, o que eles estão colocando aqui para a gente? Eles falam o seguinte, o ímpeto econômico e político que defendeu e apoiou o aumento da globalização está diminuindo. Olha só que interessante. Então, aquele grande desejo de globalização está baixando, né? Seguem mais dizendo, olha, a economia global está tão intrincadamente interligada que é impossível acabar com a globalização. Então vamos juntar as duas ideias. Promover a globalização está diminuindo, mas está impossível acabar com a globalização. Então a gente vai ter uma interconexão entre os locais, entre os países, mas isso vai ser mais limitado, certo? Então vai desacelerar. Por quê? A pandemia ela vai reerguer fronteiras, os controles das fronteiras já estão mais rígidos, então vai ter conexões, relações entre um e outro país, mas isso está sendo um pouco mais limitado, certo? Falam mais, a globalização deve necessariamente ser contida, se não quisermos abrir mão de alguma soberania nacional ou de alguma democracia. A ascensão do nacionalismo torna o recuo da globalização inevitável. Então, a pandemia ela trouxe de volta o nacionalismo. Cada um cuidar mais do seu país, resolver sua crise econômica, sua pandemia, comprar suas vacinas, mas ao mesmo tempo eles dizem, a globalização não vai acabar. Só que ela deve ter um limite, se você não quiser também que o seu país deixe de existir como individual, ali independente. Certo? Então ela precisa dar uma recuada. Muito interessante isso daqui, não é? Por quê? Porque o cenário de Apocalipse ele apresenta, como falamos no vídeo anterior, de fato uma liderança, né, aqui em cima, e os líderes civis governamentais aqui, cada um com o seu espacinho submetido a esse poder. Então, apesar de eles estarem conectados, interconectados,
cada um ainda vai ter o seu poder, a sua autonomia. E aí Apocalipse 17 fala que eles oferecem à besta o poder e a autoridade que eles possuem. Então eles possuem autoridade, sua independência, mas eles oferecem isso à besta, certo? Seguem dizendo aqui, olha só. A reversão da globalização não acontecerá do dia para a noite. Então eu coloquei aqui, será que então estamos falando de governos regionalizados? E aí olha o que aparece mais aqui embaixo, muito interessante, olha. O resultado mais provável ao longo da globalização reside em uma solução intermediária, como eu estava falando para vocês, que é justamente a regionalização. E aí eles vão dar como exemplo aqui a União Europeia, que é uma região do mundo em que você tem países autônomos, mas que eles trabalham em conjunto para resolver os seus problemas, como tem feito agora na questão da pandemia. Então ali eles estão colocando, é um modelo de onde a gente deveria, para onde a gente deveria caminhar. Assim deveria ser o mundo, certo? Seguem dizendo, a desglobalização, na forma de maior regionalização, já estava acontecendo. A Covid-19 apenas acelerará essa divergência global. Então, a Covid ela pode ajudar a cristalizar aquele cenário justamente do Apocalipse, certo? Em que você tem ali os seus líderes locais, os seus países, cada um no seu cantinho, mas servindo a esse grande líder mundial, como eles colocaram lá em cima, a liderança global, certo? Agora olha só, como é que vai ser essa nova globalização, não é? O estabelecimento de uma forma de globalização muito mais o que? Inclusiva, lembra do capitalismo inclusivo, cuidar dos necessitados, equitativa, igual, não é? Sustentável, o equilíbrio entre a humanidade e o planeta, tanto social quanto ambientalmente, é a única forma viável de gerenciar o recuo. Isto requer soluções de políticas abordadas no capítulo final, que eles vão falar, e alguma forma de governança global eficaz. Então a gente precisa de um líder global para reger toda essa situação. E eles falam, uma governança global eficaz só pode ser alcançada com uma cooperação internacional eficaz. Então a gente tem que estar junto nessa, pessoal. É quase impossível que a governança global floresça em um mundo dividido. Infelizmente, estamos agora num momento crítico. Para ser franco, vivemos em um mundo no qual ninguém está realmente no comando. Que trágico, não é? Então precisamos de um líder. E aí, nós já comentamos em outros vídeos, não é? Quem é o líder mais influente do mundo, que foi feito aí de acordo com algumas pesquisas. Você pode dar uma pesquisada nisso aí depois, tá bom? Covid-19 nos lembrou que os maiores problemas que enfrentamos são de natureza global. Ou seja, a Covid nos lembrou que nós precisamos de uma governança global, certo? Sem uma governança global adequada, ficaremos paralisados em nossas tentativas de abordar e responder aos desafios globais. Um vácuo na governança global, exacerbado pelas relações tensas entre os Estados Unidos e a China, minou os esforços internacionais para responder à pandemia. Ou seja, eu coloquei aqui, olha, nesse cenário atual que a gente está vendo, nem os Estados Unidos nem a China deveriam ser o líder global. Alguém fora desses dois precisaria mediar o conflito entre eles, porque são duas grandes potências. A gente precisa deles, mas eles brigando fica ruim, certo? Então a gente precisa de alguém que medie, apazigue as coisas entre eles, que possa coordenar essa situação para resolver os problemas que a gente está vivendo. Hoje é a pandemia, mas pode vir outras coisas no futuro. Você percebe aqui o discurso que está por trás disso, certo? E aí eles dão um exemplo aqui de uma organização mundial que é a OMS, certo? Uma liderança mundial que serve para resolver os problemas. Então eles falam, a coordenação global será ainda necessária após a crise epidemiológica, pois é inconcebível que a economia global possa reiniciar sem uma cooperação internacional sustentada. E agora aqui embaixo, o Fórum Econômico Mundial vai falar sobre reinicialização ambiental. Então eu até coloquei aqui, né, interessante, o fórum que fala sobre economia também levantar a pauta do meio ambiente, uma pauta tão defendida pelo Papa Francisco. Vamos ver o que eles falam aqui? À primeira vista, a pandemia e o meio ambiente podem parecer apenas parentes distantes, mas eles estão muito mais próximos e interligados do que pensamos. Que interessante, não é?
A Covid-19 já nos deu um vislumbre ou antigozo do que uma crise climática completa e o colapso do ecossistema podem acarretar. Então o que eles estão falando aqui? Pessoal, também tem uma crise ambiental, certo? E a gente quer que vocês percebam que a pandemia e a crise ambiental estão interligadas. Só que a pandemia ela já está mostrando para a gente o que pode acontecer com o nosso planeta se a gente não fizer alguma coisa. Agora, imagina uma crise ambiental. É isso que eles estão falando aqui. Agora, perceba como o Papa ele traz a mesma informação. Olha só, essa notícia publicada pela CNN sai em vários sites também. Diz assim, olha, Papa diz que a pandemia pode ser resposta da natureza para a crise climática. Então, a pandemia é um sinal já que está sendo dado pela natureza diante da crise climática. Perceba mais uma vez como os discursos estão alinhados aqui, certo? A mudança climática, o colapso do ecossistema e as pandemias parecem semelhantes. E aí eles vão falar alguns pontos aqui e eu destaco esse daqui, olha só. Eles não são lineares, o que significa que além de um certo limite ou um ponto de inflexão, podem exercer efeitos catastróficos. A pandemia pode fazer isso, mas você imagina o meio ambiente, não é? Ou seja, pessoal, a gente não sabe para onde pode chegar. Vamos fazer alguma coisa. Outra coisa que eles falam, as probabilidades e a destruição de seus impactos são muito difíceis, se não impossíveis de medir. Ou seja, a gente não sabe nem onde isso pode chegar. São de natureza global e, portanto, só podem ser tratadas de forma adequada, de forma coordenadamente global. Então, mais uma vez, a importância de uma liderança mundial, né? E eles falam aqui, ó, do imediatismo da crise climática. Então, é algo muito importante, certo? Aqui, eles seguem dizendo, os pesquisadores descobriram, né, e deixaram claro que a destruição da biodiversidade aumenta o número das pandemias. Então, a gente está atacando muito o meio ambiente, desmatando aí várias regiões para botar gado para o mundo comer, carne. Então, tem uma relação, né, entre a destruição da natureza e a questão ambiental. E aí ele fala, caberá a todos nós repensar nosso relacionamento com a natureza. Então, o fórum aqui, ele levanta essa bandeira ambiental. Vão falar também da questão da poluição do ar e a gente vai ver como isso aqui está interligado, né, de acordo com o que eles estão colocando. A poluição do ar piora o impacto de qualquer coronavírus, ou seja, pessoal, a gente precisa cuidar também do meio ambiente, porque senão vai ser mais difícil ainda sair dessa pandemia. Então tá tudo interligado, certo? E aí eles falam aqui, olha, emissões globais de dióxido de carbono cairão em 2020. Por quê? Por causa do lockdown, né? Fez bem para o mundo. Os canais lá de Veneza limparam e tal. Foi a maior redução anual já registrada. Essa agora por causa da pandemia. Mas parece sugerir que pequenas ações individuais são de pouca importância quando comparadas ao tamanho das emissões geradas pela eletricidade, agricultura, indústria e os grandes emissores. Ou seja, a gente precisa de todo mundo engajado nisso. A crise da Covid-19 não pode ser desperdiçada e que agora é a hora de implementar políticas ambientais, perceba a palavrinha, sustentáveis. Então, a gente não pode deixar passar essa oportunidade. A gente precisa agora implementar as mudanças que o nosso mundo precisa. Finalizando, a mudança climática é uma ameaça maior e mais profunda que não desaparece e é tão urgente quanto o quê? A pandemia. Ou seja, se já está ruim com a pandemia e a gente está vendo que ela está desencadeando tanto problema no mundo, imagina uma crise ambiental. Pessoal, precisamos fazer alguma coisa. É o que eles estão colocando aqui. É o que o Fórum Econômico Mundial está dizendo que precisa ser feito. Então você percebe como as lideranças mundiais elas estão alinhando cada vez mais o seu discurso e que o cenário está se montando para onde isso vai desencaminhar, pessoal. É isso aqui que a gente precisa pensar. De que forma isso aqui pode estar cooperando para a gente ver cumprido os eventos finais descritos na profecia bíblica. É isso aqui que nós precisamos pensar. Já estamos caminhando para a parte final da análise desse livro. E nós vamos parar por aqui a análise de hoje que nós estamos fazendo com essas informações que nós passamos para vocês. E eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não está inscrito, tá bom? Ativa o sino aí para você receber o próximo vídeo que nós vamos postar. E compartilhe esse material com outros irmãos, outras pessoas que precisam entender os tempos que nós estamos vivendo.
tá bom? Eu espero você no nosso próximo estudo. Até lá!